falei sobre as guerras médicas. As guerras médicas foi uma guerra entre os persas e os gregos. Lembra? Ah, professora, eu esqueci. Vai lá e assiste novamente o conteúdo. Ou seja, as guerras médicas ocorreu entre os persas e os gregos. Depois que aconteceu o final da guerra das guerras médicas, os gregos falaram o seguinte: olha, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui para a gente conseguir ter algum tipo de resistência para qualquer invasão. O que eles fizeram? A Confederação de Delos. Lembra sobre a Confederação de Delos? Quem que acabou sendo ali a protagonista da Confederação de Delos foi Atenas. Então Atenas se destacou e acabou sendo ali a que liderava, né, a Confederação de Delos. Inclusive, eles até mudaram, né, a sede ali desse tipo de resistência para a própria Atenas. Então, no início, a contribuição para manter, né, esse tipo de resistência, através dos exércitos, enfim, tem custo. Então, eles começaram a fazer a contribuição. Aí, as polis começaram a fazer a contribuição, assim, por livre e espontânea vontade. Porém, Atenas, com algum tempo, falou o seguinte: olha, agora não vai ser mais porque vocês querem fazer qualquer tipo de contribuição. Vai ser obrigatório se você não contribuir. Eu expliquei isso já para vocês. Essa contribuição acabou sendo obrigatória. Então, algumas cidades falaram: o quê? Tá brincando? A gente agora vai ser obrigado a fazer qualquer tipo de contribuição para a Confederação de Delos? Não gostei dessa situação, não. Inclusive, Esparta falou: quê? Eu não acredito, eu não vou pagar, eu não aceito isso. E Esparta falou o seguinte: olha, entre os espartanos, os atenienses, Atenas, ela tá achando que ela vai dominar aqui toda essa região da Grécia Antiga. Não vai não, a gente não vai deixar. E eles começaram a se organizar também. Quem? Esparta. Então a Esparta criou a Liga do Peloponeso. Beleza, até aí eu já expliquei isso para vocês. Então nós temos aqui dois polos, a Liga do Peloponeso, liderada por quem? Esparta. E nós temos aqui a Confederação de Delos, liderada por quem? Por Atenas. Ok, então vocês já entenderam. Dois blocos aqui. É isso que é a Guerra do Peloponeso. Ah, professora, que fácil. Exatamente, é fácil sim. Na Guerra do Peloponeso nós temos Esparta e Atenas, que estavam ali começando a entrar em atritos. Começando não, eles literalmente entraram em atrito. Essa guerra ocorreu, a Guerra do Peloponeso ocorreu ali por volta de 431 a 404 a.C. Então foi o período da Guerra do Peloponeso. Tem um historiador aqui que acabou se destacando bastante nessa Guerra do Peloponeso. Ah, professora, o historiador lutou na guerra? Não, ele não chegou a lutar na guerra, literalmente, né? Poderia ter feito alguma contribuição? Poderia. Mas ele era um historiador ateniense e ele acabou relatando. Olha só, ele pegou a canetinha dele, não era caneta na época, né, obviamente. Ele pegou lá e começou a relatar, começou a falar não, começou a escrever sobre essa guerra. E essa guerra, né, teve um livro, né, narrou nesse livro a história da Guerra do Peloponeso. No final das contas, ele não acabou finalizando esse livro, né, os relatos acabou não sendo finalizados. Porém, os historiadores têm uma base muito grande através desse livro sobre os detalhes dessa Guerra do Peloponeso, que foi bem interessante. Olha só, professora, mas afinal, como que ocorreu o início dessa guerra? Corinto, que era aliada de Esparta, acabou começando a disputar o comércio entre a Atenas. Esparta não gostou, não. Esparta falou que você já está começando a ameaçar, a disputar comércio com Corinto, que é aliada aqui de Esparta? Não, esse negócio não tá certo, não. E começou ali a ter essa confusão já. E segundo Tucídides, né, esse historiador, falou o seguinte: segundo ele, o motivo era o seguinte: olha, Esparta, Atenas tem um modelo diferente politicamente de Esparta. Atenas, a democracia era o modelo politicamente. Esparta era oligarquia. O que é oligarquia? Eu já expliquei isso nas aulas anteriores. Eu já expliquei isso, vocês lembram? E aqueles que não é meu aluno, oligarquia é um governo liderado por poucos. Então, Esparta era um modelo oligárquico. Poucos lideravam, e poucos eram os administradores, poucos governavam. É um governo de poucos, né? Ou seja, se o modelo de democracia de Atenas começasse a se espalhar também em Esparta, iria dar ruim para eles. Então, Esparta não gostou disso.
Então aí que começa mais ainda esse tipo de conflito entre Atenas e Esparta. Vocês vão ver que alguns momentos Esparta ganha, alguns momentos perde, alguns momentos Atenas ganha, outros momentos perde. Na página 376, vocês vão ver que literalmente Esparta começa a fazer uma devassidão, literalmente acabar com Atenas. Então a população ali começa a entrar num processo ali de bastante crise. Nesse momento de ataque, vocês vão ver muitas famílias de camponeses acabaram fugindo dessa guerra, e isso acabou a consequência de tendo falta de alimentos. Outra também foi uma epidemia que acabou se espalhando pela cidade de Atenas, inclusive Péricles, que era o líder nesse momento aqui em Atenas, acabou morrendo devido a essa epidemia. Ou seja, realmente Atenas estava em maus lençóis ali. A Esparta acabou se aproveitando dessa situação, né? Já estava numa situação bem frágil, e Esparta acabou conseguindo derrotar ali Atenas nesse momento. Quando Péricles morreu, aí sim que o negócio pegou firme. A Esparta acabou se aproveitando dessa fragilidade e realmente Atenas não conseguiu resistir. No final das contas, Atenas ela acaba sendo derrotada, né, por Esparta. No entanto, não acontece o que nós estamos pensando, né? Esparta acaba se destacando, né, acaba conseguindo ser vencedora, porém Tebas, que vocês vão ver aqui, ela acaba se fortalecendo bastante nessa guerra do Peloponeso. E essa Tebas começa a... O que é Tebas, professor? É uma província, é uma polis também, uma polis grega. Acaba começando a enfrentar Esparta. Olha só, então no final das contas, na guerra do Peloponeso, nem Atenas e nem Esparta acaba sendo vitoriosa. No final das contas é Tebas. Tebas consegue fazer ali uma investida em Esparta, e Esparta acaba sendo derrotada também. E Tebas acaba se destacando entre tanto de Atenas quanto de Esparta. Ou seja, esse momento aqui nós temos aqui uma finalização da Guerra do Peloponeso, que nem Esparta e nem Atenas acaba sendo a vencedora. Atenas acaba sendo derrotada por Esparta, isso nós já sabemos, porém Tebas entra em cena e também acaba com Esparta. No final das contas, Tebas acaba se destacando. É isso que acontece na Guerra do Peloponeso. Se tiver alguma dúvida, pergunta aqui logo abaixo. Eu respondo vocês. Tchau!